Paz do Senhor para os irmãos. Hoje eu vim fazer um vídeo diferente. Vou contar um pouco sobre mim. Vou falar sobre os bastidores aqui, que é a minha sala, né? Onde vocês estão observando agora. Eu sempre deixo protegido aqui os meus sofás por causa dos meus gatos. Eu tenho 6 gatos, né? Mas antes de qualquer coisa, eu quero ler um versículo da Palavra de Deus com você. E se encontra em Mateus, capítulo 10, e o versículo 16, que vem dizer o seguinte: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, irmãos, hoje nesse vídeo eu vou falar a respeito de mim, quem eu sou, o meu presente atual, né? A minha atual vida, né? Vamos dizer assim, quem eu sou agora, né? Praticamente assim, depois daquele sonho que eu tive, né, daquela visão, revelação que eu conto aqui no canal, que Deus me fez ver, creio eu que através de um sonho, o anjo, e ele veio falar comigo, ele veio me avisar o que eu tinha que fazer, qual era a minha missão. Bom, enfim, eu vou contar um pouco depois disso, o que foi que aconteceu com a minha vida e até o dia atual, né, quem eu sou agora, e os bastidores aqui, né? Quais os meus problemas, minhas dificuldades para fazer vídeos durante o dia, que vocês já vão perceber algumas coisas, mas eu vou falar aqui. E as minhas dificuldades também para fazer vídeos à noite, né? Porque aqui é complicado. Mas vocês vão entender tudo. Então, para começar, né, baseado nessa palavra, né, que o Senhor disse, que Ele vai nos enviar como ovelhas para o meio de lobos, que nós temos que ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E, bom, enfim, eu me sinto assim, né? Eu me sinto enviada realmente no meio de lobos. A luz aqui tá a luz natural, mas depois eu vou colocar aqui o que eu coloco aqui para cobrir essa luz que vem de fora. E aí vai ficar só com a luz ambiente, né? Que já está ligada, porém tá sem efeito assim na câmera do meu celular, por conta que eu não tapei aqui a luz de fora. Depois que eu tive aquela visão, né, aquela revelação do Senhor sobre o que eu deveria fazer, o que estamos vivendo agora, né? Nós estamos no tempo final da igreja na terra, nós sabemos disso, né? Nós estamos vendo não só pelo aviso que o Senhor me deu através desse sonho, mas eu tenho visto também aqui mesmo no YouTube e muitas pessoas pessoalmente que têm tido muitos avisos do Senhor por sonho, por visão, enfim, de várias maneiras. Então, cada dia mais está se cumprindo aquela palavra. Eu abri aqui a Bíblia para mostrar para vocês aonde é que se encontra os tempos que nós estamos vivendo hoje, né? Eu acredito que já começou em Atos dos Apóstolos, aonde Pedro, no discurso dele, começa a repetir o que disse aqui em Joel. E todos nós conhecemos, né? Mas é bom a gente sempre se lembrar. Se encontra em Joel, capítulo 2, e o versículo 28, que diz o seguinte: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Então, eu creio que nós estamos vivendo cada dia mais forte essa profecia de Joel. Começou com Atos dos Apóstolos e cada vez mais que vai se aproximando o tempo do fim, o dia final, né? O dia que o Senhor virá nos arrebatar, cada vez mais vai aumentando a quantidade de pessoas e a quantidade de sinais que estão sendo revelados para nós, né? Que estamos apercebidos sobre todo o globo terra. Eu também era uma pessoa que não estava apercebida destes sinais e comecei a ficar, então, mais ativa, né, no reino de Deus, vamos dizer assim. Por quê? Porque antes disso, eu já tinha desistido de saber e de querer saber o que é que Deus queria para mim, o que é que Deus queria fazer na minha vida. Porque quando a gente se converte, ou então, hoje em dia, acho que é antes mesmo da pessoa se converter, eu já escuto pessoas dizerem assim, que Deus tem um plano na tua vida. E quando eu me converti,
e quando eu comecei a estudar mais a Bíblia, então várias pessoas chegavam em mim quando eu era adolescente e diziam: Deus tem um plano lindo na tua vida. Só que plano é esse? Que eu queria saber, né? Que plano o Senhor tem tão bonito assim para fazer na minha vida? O que é que Ele quer fazer comigo? E naquele tempo, né, há 20 anos, acho que 25 anos atrás, quando, eu não sei hoje, tá? Quando a gente se convertia, quando a gente era novo convertido e começava a estudar a palavra de Deus, fazer discipulado, enfim, começava a se engajar na escola bíblica, as pessoas mais velhas, elas começavam a ver que você tem capacidade, que você tem modo para fazer tal coisa, que você tem mais jeito para isso ou para aquela coisa. E eles viam em mim uma capacidade para ser futuramente alguém que poderia ser missionária. Assim, essas pessoas diziam comigo, né? Que eu tinha um dom muito de falar, porque eu gostava de estudar a Bíblia, gostava de... Então, enfim, era isso, né? E eu já tinha parado de querer saber sobre essas coisas, né? Porque a gente não simplesmente escuta que alguém disse, né? Ou que várias pessoas disseram: ah, você poderia ser isso, você poderia ser aquilo. Não, a gente tem que sentir isso pelo Espírito Santo, essa chamada. Não porque alguém falou, você pode ser isso, você pode ser aquilo. Isso aí pode ser Deus? Pode sim. Mas pode ser furada você ir por esse lado, porque muita gente acaba querendo ser aquilo que realmente não foi chamado para isso. Então, era incentivado a gente buscar o nosso chamado. Então, a gente, quando era adolescente, há 25 anos atrás, no meu tempo, né, 25 anos atrás, as pessoas eram incentivadas a orar, jejuar, buscar a Deus para que Ele falasse qual era o teu chamado. E eu fazia muito isso. Até que um tempo eu desisti disso por causa dos problemas da vida, das coisas que me aconteceram, de ter me desviado também, por conta já de problemas que eu tinha na minha vida, eu acabei me desviando. Então, por muito sofrer, me desviei por causa disso também, por muito sofrer na vida. Enfim, quando eu retornei, né? Então o Senhor começou a me laçar de novo, né? Me pegar pelo anzol, vamos dizer assim. E aí foi quando eu tive essa visão, revelação. Eu vou deixar aqui nos cards, né? Aqui em cima, numa barrinha, o vídeo que fala sobre esse meu testemunho da visão, revelação, né? A gente chama revelação, mas é visão. Uma visão em sonho que o Senhor me deu sobre esse acontecimento, tanto da missão na minha vida, quanto o que Ele está preparando para os nossos dias, para essa geração que a gente está vivendo. E eu sempre vivi como todo mundo vive, né? Naquele tempo e nesse tempo ainda, tem muita gente vivendo assim, que não está percebido, acha que Jesus não vai voltar, né? Que Jesus, muita gente nem crê mais nisso. Não crê que Jesus vem nas nuvens, raiar do céu. E muita gente, muitas denominações, eu conheço pastor que não prega mais isso, que prega que nosso encontro com Jesus, o nosso arrebatamento é na morte. Muita gente crê nisso, que o arrebatamento é quando você morre. E isso não é verdade. Pela Bíblia, isso não é verdade. Isso é uma heresia. Então, é o seguinte, quando aconteceu essas coisas, eu comecei então a fazer aquilo que o Senhor tinha me revelado. Comecei então a pregar, mas eu pregar o quê? Eu não sabia o que eu deveria pregar, né? Eu sabia o que eu deveria pregar para as pessoas do mundo, mas e para os cristãos? O que eu deveria fazer? De um por um contar essa visão, essa revelação? O que eu deveria fazer? Então, passou-se algum tempo, né, entre tropeções, trancos e barrancos, a gente vai compreendendo o que é que o Senhor quer. E o que aconteceu é que nas primeiras pessoas eu queria contar, né, o que Deus fez, não que eu não devesse contar, mas nem todos queriam saber, nem todos queriam ouvir, nem todos queriam crer. Então, o que eu deveria fazer então? Porque eu fiquei assim, sem entender. Deus, todos que eu estou falando estão
Alguns até me param no meio da história e dizem: ah, não, irmã, não, isso aí é um entendimento errôneo. Jesus, ele não vai arrebatar ninguém. Isso aí é coisa que as pessoas interpretaram errado, não está nessa geração. Cada coisa que eu escutava cabeluda que me deixava muito assim decepcionada. Lá vem um dos gatinhos meus aqui. Esse aqui é o mais feio. Ele se deitou aqui atrás de mim. Esse é o magrelinho. Você é o mais feio. É sim. Deixa ele aqui atrás. Então, o que acontece? Que eu comecei a pedir estratégia para Deus, né? E aí o que o Senhor disse: olha, você tem que pregar a palavra, mas a palavra de ensino, a palavra de Paulo, de Pedro, de Tiago, a palavra das cartas, né? Dos apóstolos, que era exortando as igrejas a buscarem a santidade, né? E tirarem do meio dela, da própria igreja, né, coisas que não convinham, que são pecados. Então, o que eu deveria pregar para eles seria isso. E quem quisesse ouvir, então eu falaria do sonho. Só que a vida começou a me apertar muito, porque eu sou autônoma, né? E eu não estava tendo tempo. Eu disse: meu Deus, como é que eu vou para o culto? De noite eu tô muito cansada, como é que eu vou sair daqui, da onde eu moro, que é uma pisadinha, para ir para alguma igreja, entendi? Então, o horário que eu termino meu trabalho autônomo para poder ir para uma igreja, às vezes não dá tempo de jeito nenhum de chegar no início do culto, só chegar no amém, né, como se diz. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer, Senhor? Então, no meu próprio trabalho, comecei a falar com uma pessoa, com outra, mas ficava chato ficar misturando, porque muita gente não quer saber. Tem gente que quer chegar em você, você está trabalhando, a pessoa quer chegar em você para comprar, né, para negociar com você, e não para ficar ouvindo a palavra de Deus. Lógico que quem quer ouvir, você fala. Quem não quer, então tudo bem, mas tem que ter horário para tudo, né? Você tem que ter sabedoria, e você tem que colocar as coisas organizadas, né? Não pode ser bagunçado. Então eu tinha que ou bem atender e negociar, ou bem pregar ali naquele momento, esquecer tudo e todos e simplesmente falar, né? Não dá. Então, lógico que quando dá, eu ainda faço isso, né? Uma palavra ou outra, depois eu convido a pessoa para se dirigir a uma igreja, etc. Nesse pensamento, eu resolvi fazer um ponto de pregação na minha casa, né? E a gente fez um ponto de pregação e nós estamos fazendo isso para a glória de Deus, né? Para transmitir a palavra, né? E aí eu fiz um canal aqui. Primeiramente eu fiz o canal dos meus animais, né, da minha vida, dos meus bichos e etc, né? E eu pensei assim, em fazer um canal evangélico, mas eu disse: eu não vou fazer um canal evangélico porque eu acho que eu não tenho tempo, não tenho jeito. Enfim, eu fiquei colocando um monte de obstáculo, dizendo que eu não ia fazer, que não ia dar para fazer um canal evangélico aqui, mas que o alcance ia ser bom, né? Porque eu ia alcançar muitas pessoas, mas eu fiquei ainda meio assim, não, sem vontade de fazer, né? Com o pensamento no meu coração ardia, mas eu não estava a fim de fazer um canal aqui evangélico. Acabei não tendo mais como correr disso, né? E a questão agora era os meus animais, porque eles só faziam silêncio à noite. E o meu pensamento era, eu saí da casa onde eu estava, né, que era, eu vejo como uma casa com um terreno grande, não vejo bem como um sítio, era uma casa com um terreno grande, e eu estava morando nessa casa e eu estava com muitos animais, porque eu tinha feito um empreendimento em galinhas, né, em criação de galinhas, e o meu objetivo era fazer venda de ovos, né, de galinha de capoeira, né, como a gente chama, galinha caipira. Eu acredito que esse é o nome mais correto, galinha caipira.
E as galinhas, elas não eram somente para postura, elas eram também para abate, porque elas sempre geram ali em torno de 2,5 kg a 3 quilos, pelo menos as que eu possuo, elas têm mais ou menos esse peso. Então, a intenção de fazer aquela mini granja, né, vamos dizer assim, era justamente fazer isso, venda de ovos e fazer um empreendimento nisso, né? Fazer a venda de ovos de galinha caipira e fazer a venda também das próprias galinhas, né? E foi no tempo que começou esse mal em todo mundo, né? Que a gente sabe, essa doença ruim que pegou todo mundo. E aí, como eu fiquei muito presa, sem saber o que eu fazia por conta do lockdown e tudo mais, então eu tinha resolvido fazer isso. E aí, nesse empreendimento, eu tinha pego muitos pintinhos, na verdade, né? Eu peguei, se eu não me engano, foram 200 pintinhos. Eu tinha em torno lá, né, entre as mortes que aconteciam quando iam crescendo, acidentes e tudo mais. E depois dessa doença ruim, o preço foi caindo muito e o preço da ração aumentou. Assim, foram para preços exorbitantes, né? Foi um aumento assim muito grande. Então embananou todo o meu lucro. Eu acabei ficando praticamente sem lucro. Não tinha mais lucro nenhum, porque eu estava sustentando aqueles bichos para que no futuro elas começassem a postura. E aí, olha, deu tudo errado. Deus, quando quer fazer, eu creio que Deus não queria que eu tivesse todos aqueles bichos, que eu fosse por esse caminho, porque o caminho que o Senhor queria era que eu fosse mais livre, né? Eu vejo assim hoje, né? Talvez eu até soubesse disso naquele tempo, ou tivesse uma vaga ideia, mas eu não queria crer nisso. Eu queria crer que dava para fazer tudo, né? A gente sabe aquela pessoa que quer abraçar o mundo com as canelas, pronto. E aí eu tive que ir me desfazendo, até que saí de lá e vim morar aqui nessa casa onde eu estou, que graças a Deus é nossa, graças a Deus, Deus deu essa bênção pra gente. E nessa casa aqui eu tive que diminuir consideravelmente. Então, se eu tinha 250, hoje eu tenho uns gatos pingados lá no fundo do quintal, né? Em torno de umas 40 galinhas, diminuindo até, né? Eu também tinha cabras e faz o que? Acho que umas 2, 3 semanas que as minhas 2 últimas cabras que eu criava como xodó, sabe? Como um cachorro mesmo. Eu tive que dar fim por conta de me atrapalhar muito nos vídeos e porque eu não queria mais cruzá-las, então elas não iriam mais dar lucro. Meu esposo também tem o serviço dele autônomo e tinha que ficar buscando, tem que, né, ficar buscando mato e tal. A gente não tem um terreno plantado para que as cabras pudessem comer à vontade, então elas estavam me dando nos nervos, porque eu precisava fazer os vídeos aqui para o canal, principalmente por causa disso. Eu precisava fazer os vídeos aqui para o canal e elas berravam dia e noite, principalmente em época do cio. Então eu tava muito perturbada. E para quem não sabe, a cabra ela fica no tempo do cio de 15 dias. Então 2 cabras nesse período de 15 dias eu já tenho tanta coisa que eu tenho que equilibrar para poder fazer vídeo aqui pro canal, e ainda mais tinha essa. E eu comecei a orar ao Senhor, orar, e eu vi que a solução era fazer isso mesmo, era dar tchau para elas, né? Com muita dor no coração, chorei, viu? Quando eu dei fim à minha égua também chorei, tá? No canal lá, o canal dos meus animais. E, enfim, tive que fazer essas coisas. Tudo isso para poder ficar mais livre para fazer os vídeos, para ter mais tranquilidade na minha cabeça, principalmente para ler a Bíblia. E você pensa, né? Você tentar fazer essas coisas com uma cabra na tua orelha, né? Bé, bé, bé. Então eu tava enlouquecendo, né? Por conta disso, porque quando eu estava mais fora de casa, eu não escutava esses berreiros todo dela. Mas agora que eu estou muito em casa para fazer os vídeos, eu não estava suportando. A minha cabeça estava ficando a mil.
Enfim, eu passei por esses perrengues, né? Deus fez eu passar, né? Eu creio que foi Deus que fez eu passar por essas coisas para poder decidir o que eu tinha que fazer, né? Cada vez que eu orava mais, cada vez mais que eu orava a respeito dos meus bichos, mais os meus bichos me perturbavam. Então eu creio que essa perturbação era a resposta do Senhor: manda embora, manda embora, manda embora. E aí acabei mandando embora. Hoje em dia eu estou dedicada, não digo 100%, porque eu tenho outras atividades no meu dia, mas a maior parte do meu dia é dedicado à leitura, à pesquisa aqui no próprio YouTube, no Google, a parte mais dedicada ao serviço do Senhor. Se antigamente eu era quase que 100% dedicada aos meus interesses, que no meu caso eram os meus animais e o meu trabalho, hoje eu sou muito mais dedicada ao serviço que eu faço para o Senhor, seja aqui no YouTube ou seja fora aqui, mas eu estou muito mais aqui no YouTube. Sobre mais pessoalmente sobre mim, eu já falei isso em uma corrente de oração, mas eu vou falar aqui também nesse vídeo para todos entenderem. Gente, eu sou uma pessoa pobre, 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 né? Como diz a cantiga de marré, 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 tecer. Então, eu sou uma pessoa comum, como qualquer uma de vocês. Não, eu creio, né? Como qualquer uma, a maioria de vocês. Mesmo que eu tenha algum tipo de estudo que eu fiz, não fiz a faculdade toda, né? Eu fiz alguns períodos, então eu tenho nível universitário incompleto. Eu estudei do básico chegando ao intermediário do inglês, mas isso já faz uns 5, 6 anos, então eu tinha deixado o inglês de lado e comecei a dedicar-me ao estudo do italiano. E nisso sim, hoje eu posso dizer que eu tenho muito mais estudo para falar e para escrever o italiano do que o inglês. O inglês eu sei ainda algumas coisas, mas é mais a leitura. Cada vez mais que você vai deixando para trás, deixando de lado algum estudo, mais e mais você vai esquecendo, né? A sua mente ela vai deixando para trás. Então, eu posso dizer que hoje em dia eu me encontrei em Deus, né? Que eu não tinha entendimento daquilo que Deus queria comigo, não sabia, não sabia. Assim, sabe quando você quer se encontrar, você quer entender, para que propósito eu vim? Será que tem mesmo um propósito para a minha vida? Qual é o meu propósito? O que Deus queria que eu fizesse? Então, essas coisas hoje em dia eu tenho como respondida na minha vida. Bom, já tá ficando escuro, eu vou mostrar aqui como é os bastidores, né, de tudo aqui para vocês verem as coisas que eu passo, vou até comentar, deixa eu chegar mais perto. Então, os problemas que eu passo aqui para poder fazer os vídeos durante o dia. Aqui é uma rua, um bairro muito barulhento, pelo menos a rua onde eu moro. Então, praticamente a maioria dos vizinhos que estão próximas de mim, da quinta-feira, até mesmo eu já vi até segunda-feira, terça-feira, a maioria das pessoas, não sei se são pessoas desempregadas, eu não sei, eu só sei que elas fazem muita festa. E se não for festa, eu também não sei o que é. Eu sei que até fogos, elas estouram fogos, colocam som, né? E sempre muito próximos aqui da minha casa. E a minha casa absorve muito barulho da rua. Um carro passa na rua, parece mais que tá passando um trator. Então, muitas vezes eu paro um vídeo no meio de um raciocínio, eu tenho que parar, porque, por exemplo, um caminhão, um ônibus, até mesmo o carro que coleta, né, o lixo, quando ele passa é uma algazarra, tanto dos cachorros, todo mundo aqui tem cachorro, eu tenho 3. Mas os meus eu consigo controlar, mando calar a boca, então fica tudo certo. Mas os dos vizinhos, eles nem se preocupam com isso. Então os cachorros, à noite, eu digo que é uma sinfonia. Parece uma sinfonia, são todos os cachorros latindo. É de latido fino a latido grosso, latido médio. Então, de noite é realmente perturbador. Você escuta muito latido de cachorro nos meus vídeos quando eu faço à noite. E fora isso, durante o dia,
Passa o carro do gás, muitas vezes o carro do gás, o homem da água, o carro do ovo e vai. É muita gente que passa, então fica aquele anúncio. Então, às vezes, um vídeo que eu poderia fazer em 20 minutos, 15 minutos, antes de eu editar esse vídeo, eu tenho que quebrar o meu raciocínio muitas vezes e o vídeo acaba ficando, se eu não desligo a câmera, o vídeo já ficou até 1 hora para extrair apenas 15 minutos, porque foi as pessoas, o barulho, às vezes até os próprios vizinhos quando falam na rua, dá para escutar aqui dentro como se eles estivessem aqui dentro de casa, é terrível. E, enfim, tem os meus próprios animais, porque eu ainda tenho, né, as minhas cocoricós, né? As minhas cocoricós estão lá atrás e durante o dia, até mais ou menos umas 4h e meia da tarde, elas estão cantando muito. E aí, quando chega esse horário assim, de 4h30, elas se descansam, né? Vamos dizer assim, que elas começam a parar, né? Tem uma ou outra que ainda é perturbada, né? Que ainda fica, né, na perturbação. Mas enfim, então eu passo por tudo isso para fazer o vídeo para vocês. À noite, como eu já disse, né? O problema é a cantoria dos cães. Então quebra totalmente o meu raciocínio. Eu passo por isso, né? O pior mesmo, eu creio, que é os cães, porque os cães não param nunca. Eles não param. Eles ficam até altas horas da madrugada. E principalmente um dos vídeos que eu tava colocando aqui no canal, que um dia, se Deus quiser, eu vou voltar a colocar, precisa de silêncio absoluto, que é quando eu faço a oração vespertina. Já imaginou você escutar a oração vespertina, a oração que eu coloco aqui, que ela é só oração, cheia de cachorro latindo no fundo? E aí você pode me perguntar, por que você não bota uma música de fundo? Outros canais colocam música. Porque para você colocar música, o canal acaba tendo uma sinalização do YouTube por direitos autorais. Então não é toda música que não dá direitos autorais. A maioria das músicas que não dão direitos autorais são músicas do mundo, mesmo que seja apenas um som de fundo, né? Só o toque, né? Não são de Deus, né? Eu não me dá vontade pelo Espírito Santo de colocar. Se eu soubesse tocar algum instrumento, eu teria tocado uma música da harpa cristã, apenas o fundo musical dela. Enfim, vamos lá, vamos mostrar então os bastidores de tudo aqui para vocês, né, verem. Então, vou desligar a câmera e vou ficar por trás dela e mostrar aqui como é que eu consigo fazer os vídeos aqui na minha casa. Bom, essa é a visão geral da minha sala, né? E vocês estão vendo ali o meu gatinho ali. Então, os sofás são protegidos para que eles não venham a destruir, né? Tá aqui o meu gatinho que eu tava sentada aqui, né? E aqui é a porta da sala. Pronto, aí aqui é o púlpito que a gente usa, né? Esse cobertor aqui, eu não tenho cortina, então eu faço o seguinte. Então eu fecho assim, ó, para tampar a iluminação de fora e desse jeito fica melhor. Então eu tenho essa luz aqui, ó, é um poste de luz, né? Deixa eu tirar aqui para vocês verem melhor. Pronto, deixa eu desligar. Pronto, essa luz aqui é que me ajuda a iluminar mais aqui a sala. Aqui são as bíblias que eu uso, todas elas muito velhas, né? Vocês estão vendo aqui as condições das bichinhas. Essa aqui eu gosto porque ela é bem antiga. E ela, deixa eu ver a data dela. Essa daqui, olha, é edição corrigida e revisada, fiel ao texto original. Eu gosto muito dela. Bom, eu acho que ela... Essa aqui eu peguei da casa da minha mãe, viu, gente? Eu não sei se alguém deu pra minha mãe, enfim. Eu peguei ela. Ela tá remendada aqui, desse jeito, mas eu gosto muito dessa tradução. Esse aqui é o, vamos dizer assim, o poste que segura aqui o meu celular. Isso aqui me ajuda muito, viu, gente? Me ajuda muito. É uma mão na roda. Essa Bíblia aqui muito velhinha, que já tá muito ressecada, ela é a que eu mais leio aqui.
Também veio da casa da minha mãe, ó, Bíblia de Estudo Almeida. Essa aqui é a ARA, né? Bíblia de Estudo Almeida. E ela tá também muito velha, mas é uma mão na roda. Essa aqui é a Bíblia mais antiga, essa foi a minha primeira Bíblia. Ela já está totalmente detonada. A letra dela é muito pequenininha. Faz 2 anos que eu não consigo mais enxergar essa letrinha. Só se eu olhar muito na luz, eu enxergo. Eu não consigo mais enxergar bem essa letra aqui. Então, eu fico sofrendo. Minha vista já não tá mais aguentando. Mas eu uso muito ela porque é a única Bíblia que tem aqui a harpa cristã no final. Cadê? Aqui a harpa cristã. E a letra da harpa é um pouquinho maior. Então, eu ainda uso ela. Essa Bíblia aqui é do meu sobrinho, mas eu fiquei com ela. Essa aqui é boa para você entender alguns textos. Então, essa Bíblia aqui do meu sobrinho foi do ano de 2016. É a Bíblia de Estudo Plenitude para Jovens. Olha aí, ó, agora passando o carro da pamonha, para vocês verem como é que eu sofro por aqui, né? E aqui, eu coloquei aqui em cima da mesa para vocês verem que, olha, quando eu boto ok, aqui, ok, são estudos que eu fiz e já postei no canal, né? Então, tá aqui os rascunhos das coisas que eu tenho para postar no canal ainda, dos vídeos que eu tenho que fazer aqui também, das orações que estão aqui, todas são para a oração vespertina, né? A playlist oração vespertina. Então, eu tenho que fazer, né? Eu já fiz algumas aqui, ok, enfim. Mas não vai terminar só nisso, não. Tem também os bichinhos que perturbam muito a minha vida, né? E eu vou mostrar pra vocês os bichinhos, né? Que no caso são as galinhas, peru também. Já teve noite, ó, peru é noite e dia. Já teve noite que eu tive que gritar daqui, cala a boca, com o peru. Porque o peru, realmente, ele escuta a minha voz, ele começa já a berrar. Não sei o que ele tem comigo, que ele gosta tanto de mim assim. Vou mostrar agora pra vocês, então. Gente, eu tô me sentindo no meu outro canal, fazendo vídeo dos meus bichos. Mas isso é tudo pra vocês entenderem que realmente o que eu tô falando é verdade. Tô mostrando aqui, eu falei que eu tenho as galinhas, que elas me perturbam. Muita gente não sabe e nem conhece o meu outro canal e eu tô mostrando pra vocês, então, aqui, né? Eu vou virar aqui a câmera para que vocês possam ver aqui meus bichos. Olha, tá aqui, ó, essas beldades aqui. Tá vendo? Elas já estão se aninhando, tem uma aqui fugitiva. Meu cachorro já tá aqui perto. Essa fugitiva aqui, ó. Eu vou pegar ela e vou botar lá do outro lado, que ela quer incentivar as outras a fugir pra cá. Aqui são 2 peruzinhos que eu tenho, filhos da minha perua. Tem uma galinha aqui que também tá aqui no meio. É as fugitivas, né? Se mistura, acaba se misturando. Esse lugar aqui era das cabras. Então eu deixei para os peruzinhos. E aqui as galinhas. Mas tem um terreno grande lá pra trás. Olha, atravessando essa porta, eu tenho um terreno no fundo, né? Onde as galinhas ficam livres, tem uma cerca. Mas eu não deixo elas totalmente presas lá atrás porque elas fogem pela cerca. Então, elas ficando nesse espaço aqui, elas passam a maior parte do dia aqui, nesse espaço. Desse lado aqui, ó, tem o meu casal, a minha perua e o meu peru. Deixa eu filmar por baixo da tela. Pronto, ó. O meu peru, né? E a minha perua. E esse peru aqui é que faz muito barulho. Meus cachorrinhos, né? Estão aqui meu cachorrinho. Minha cachorrinha aqui. Pituca, minha cachorrinha.
Pronto, então essa é a minha pitbull. Derramou a água, pegou um pedaço de mato. Pensa numa cachorra amostrada. Pensa numa cachorra amostrada. Olha pra isso, como é amostrada. É muito exibida. É um doce. E essa é a Luísa. Né, Lulu? Irmãos, então é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Já atravessei ali os meus bichos, meus cachorros me sujaram, enfim. E tudo isso para compartilhar quem eu sou, um pouco de mim, os bastidores aqui, como é que eu me viro, como é que eu faço. Eu queria mostrar tudo isso para vocês, a minha realidade. Porque você que está aí do outro lado pode ter uma visão, um pensamento que é totalmente fora da realidade sobre como eu faço os vídeos, quem eu sou, e é tudo pelo celular. Eu não tenho computador, eu não tenho notebook, e é isso. Eu queria deixar apenas esse registro, né, da verdade por trás dessa câmera aqui que vocês estão vendo. E mostrar, né, que eu sou uma pessoa normal, comum, como qualquer um de vocês. Não tenho nada mais, nada a menos. Eu sou tudo isso aqui e estou fazendo o meu melhor aqui para vocês, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo. Deixa seu gostei também, seu joinha para esse vídeo. Faz também seu comentário e vamos seguindo, né? A vida é assim, a vida é essa, e o que eu quero mais é fazer aquilo para o qual o Senhor tem me chamado e que tanto eu almejei na minha vida saber, que é fazer o que eu estou fazendo. E se Deus ainda me der a oportunidade de pregar nas igrejas, eu vou ainda fazer muito mais para o nome do Senhor ser glorificado. E que Deus abençoe todos vocês. Amém. A paz do Senhor.